Naquela noite, em uma cidade pacata do interior de São Paulo, uma abordagem policial parecia ser apenas mais um episódio corriqueiro. Dois oficiais brancos, confiantes em sua impunidade, decidiram incriminar uma mulher negra sem saber quem ela realmente era. O que deveria ser um golpe fácil, uma armação rotineira, logo se transformaria em um desastre irreversível. Eles não sabiam que estavam prestes a cometer o maior erro de suas vidas. A estrada de pista simples cortava a escuridão do interior paulista, iluminada apenas pelos faróis solitários dos poucos carros que passavam. A temperatura estava amena e o som dos grilos misturava-se ao ronco baixo dos motores na estrada. No banco do motorista de um SUV preto discreto, Camila Nogueira dirigia em um ritmo tranquilo. Seus olhos atentos observavam a estrada à frente, sua mente já programada para encerrar aquele dia cansativo. Olhou o relógio digital no painel. 23h58. A cidade estava vazia àquela hora. As pequenas lojas já haviam fechado. E os poucos pedestres que restavam caminhavam apressados em direção às suas casas. Camila respirou fundo. Seu corpo carregava o peso do dia intenso, mas seu semblante permanecia impassível. Seu trabalho ali estava chegando ao fim, e em poucas horas já estaria fora daquela cidade, de volta à sua rotina, longe da poeira das ruas, das expressões curiosas dos moradores e da sensação de ser observada o tempo todo. Aparentemente, era apenas mais uma mulher voltando para casa depois de um longo expediente. Vestia roupas simples, sem chamar a atenção, como gostava de fazer. Mas se alguém ali soubesse quem ela realmente era, talvez pensassem duas vezes antes de encará-la com descaso. Camila Nogueira não era qualquer mulher. Ela era uma general do Exército Brasileiro, uma das poucas mulheres negras a alcançar um cargo de alta patente, uma especialista em inteligência e operações especiais, treinada para antecipar ameaças, agir com precisão e eliminar riscos antes mesmo que surgissem. Mas naquela noite, ela não estava em uma missão, ou pelo menos era o que pensava. Seus dedos deslizaram pelo volante enquanto ela reduzia a velocidade ao se aproximar de um cruzamento. A rua estava praticamente deserta. Apenas algumas casas com luzes, acesas ao longe. Seus olhos afiados captaram um leve reflexo na placa de pare logo à frente. Camila tinha uma atenção natural para detalhes, um instinto treinado ao longo dos anos. Parou o carro completamente, olhou para os lados e então fez a conversão à esquerda, e foi nesse instante que o clarão azul e vermelho explodiu atrás dela. A sirene rasgou o silêncio da madrugada, ecoando pelas ruas vazias. Camila olhou pelo retrovisor e viu a viatura da polícia militar se aproximando rapidamente. Seu semblante permaneceu inalterado. Seus pensamentos, no entanto, já estavam em movimento. Ela não havia cometido nenhuma infração. Por que estava sendo parada? Camila respirou fundo e fez exatamente o que sabia que deveria fazer. Levou o carro para o acostamento com calma, desligou o motor e manteve as mãos visíveis no volante. No fundo, ela já sabia o que aquilo significava, mas os policiais não sabiam com quem estavam lidando. As luzes da viatura piscavam intensamente no retrovisor, refletindo no rosto de Camila Nogueira. Mas sua expressão permanecia neutra. Ela não era uma mulher que se deixava abalar por intimidações. Já tinha enfrentado inimigos muito mais perigosos do que policiais de cidade pequena. Ainda assim, havia algo naquela abordagem que cheirava a problema. Dois policiais desceram do carro. Um deles, Sargento Mendes, era alto, robusto e caminhava com a confiança de quem sabia que mandava naquele território. O outro, Cabo Freitas, era mais baixo, com olhos astutos que analisavam cada detalhe com rapidez. Camila permaneceu imóvel, as mãos firmes no volante, enquanto Mendes se aproximava lentamente do vidro do motorista. "Boa noite, senhora.
Documentos do veículo e habilitação, por favor, disse. Mendes, sua voz carregada com um tom de falsa cortesia. Camila sabia reconhecer esse tom. Era a cortesia de quem já decidiu seu destino antes mesmo de ouvir sua resposta. Ela virou o rosto para encará-lo, seu olhar afiado e calculista, e entregou os documentos sem hesitar. Algum problema, oficial? Perguntou sua voz firme, mas controlada. Mendes pegou os documentos, analisou por um momento e então lançou um olhar cínico para ela. A senhora sabe por quê? Foi parada? Camila cruzou os dedos no colo. Imagino que o senhor vai me dizer. Freitas, que até então observava em silêncio, deu um passo à frente, colocando as mãos na cintura em um gesto clássico de intimidação. Você não fez a parada obrigatória no cruzamento, afirmou. Camila manteve o rosto impassível. Eu parei. Mendes sorriu de lado, balançando a cabeça devagar. Não foi o que eu vi. Um silêncio se espalhou entre eles. Camila sabia o que estava acontecendo. Eles queriam testá-la. Queriam ver se ela se exaltava, se perdia o controle, se dava qualquer motivo para que pudessem agir como bem entendessem. Mas Camila não era uma amadora. Isso é um equívoco. Oficial, disse, mantendo o tom baixo e firme. Eu parei completamente antes de fazer a conversão. Freitas soltou uma risada seca. E vai me dizer que a câmera da viatura está errada? A pergunta soou como uma provocação. Camila percebeu a armadilha imediatamente. Não havia câmera alguma ali. Se houvesse, eles não precisariam insistir tanto na mentira. Mendes estreitou os olhos para ela, impaciente. Abra o porta-malas, vamos dar uma olhada. Era isso. Ali estava a verdadeira intenção. Camila manteve o olhar fixo nos olhos de Mendes por alguns segundos, lendo cada detalhe. O tom condescendente, o leve brilho de excitação ao fazer o pedido, a forma como Freitas já começava a se mover antes mesmo de ela responder. Eles já sabiam o que iam encontrar. Aquilo não era uma abordagem de rotina, era um jogo sujo. Camila soltou um suspiro interno, mas não esboçou nenhuma reação externa. Ela já sabia que a noite seria longa. Sem hesitar, ela desceu do carro lentamente, sentindo o olhar dos dois oficiais cravado nela. Ela sabia que estava prestes a ser incriminada, mas os policiais ainda não sabiam que estavam mexendo com a pessoa errada. O ar da noite estava parado, pesado, como se a própria atmosfera pressentisse a injustiça prestes a acontecer. Camila Nogueira fechou a porta do carro com calma, cada movimento seu calculado e controlado. Sargento Mendes e Cabo Freitas observavam-na como predadores, mas ela não demonstrou medo, nunca demonstrava. Freitas deu 2 passos à frente, o olhar cheio de arrogância. Pode abrir o porta-malas, madame. Camila não respondeu de imediato. Apenas permaneceu ali, olhando de um para o outro, avaliando suas expressões, seus gestos, o modo como se posicionavam. Eles estavam confiantes demais. Isso significava apenas uma coisa. Já sabiam o que iam encontrar. A militar manteve o olhar fixo em Mendes enquanto girava a chave no porta-malas. O estalo metálico ecoou na noite silenciosa. Freitas sorriu, um sorriso pequeno, presunçoso, como quem já sabia do desfecho. Ele caminhou até o carro e abriu a tampa de uma vez. O silêncio que veio depois foi esmagador. Ali, em um canto do porta-malas, repousava uma sacola plástica transparente. Dentro, um pó branco embalado em pequenos pacotes. Cocaína. A tensão no ar ficou densa. Camila permaneceu parada, impassível, enquanto Mendes cruzava os braços e balançava a cabeça lentamente, como se estivesse decepcionado. Isso não é nada bonito, senhora. Camila, não é? Freitas pegou a sacola com exagero teatral, erguendo-a para que ela visse bem. O que temos aqui? Murmurou, girando a embalagem nas mãos. Parece que a senhorita tem negócios além da direção perigosa, hein? Camila não moveu um músculo. Seu olhar apenas deslizou da sacola para o rosto de Mendes.
O senhor tem certeza de que quer continuar com essa história? Perguntou, sua voz calma como uma lâmina afiada. Mendes arqueou as sobrancelhas fingindo surpresa. História? Do que você está falando? Ela inclinou a cabeça levemente, analisando-o. O senhor sabe exatamente do que estou falando. Freitas soltou uma risada seca. Ah, essa é... Boa! A traficante quer dar uma de advogada agora. Mendes girou os ombros relaxado. Ele estava gostando daquilo. Olha, dona Camila, começou ele, sua voz carregada de sarcasmo. Posso até entender a sua reação. Deve estar em... choque, né? Pegamos você em flagrante, com uma boa quantidade de droga, no meio da noite. A justiça não vê isso com bons olhos. Ele deu um passo à frente, aproximando-se de Camila como se fosse um amigo tentando convencê-la a se render. Mas aqui vai um conselho. A senhora pode facilitar as coisas, falar de quem é isso de verdade, quem está por trás disso. A gente pode até negociar. Camila olhou nos olhos dele, fria, cortante, impenetrável. Eu vou guardar os meus comentários para o momento adequado. O sorriso de Mendes desapareceu. Ele não gostava de mulheres que não se dobravam. Tudo bem. Ele assentiu lentamente, como se tivesse perdido a paciência. Então, a gente resolve isso lá na delegacia. Ele fez um sinal com a cabeça para Freitas, que imediatamente guardou a sacola no bolso e pegou as algemas em seu cinto. Camila não resistiu. Ela sabia quando lutar e quando esperar. Enquanto as algemas frias se fechavam em seus pulsos, um pensamento cruzou sua mente. Eles achavam que estavam no controle, mas em poucas horas tudo aquilo viraria contra eles. Eles não sabiam com quem estavam mexendo. As algemas frias apertavam os pulsos de Camila Nogueira, mas sua postura permanecia ereta, inabalável. Sargento Mendes a segurou pelo braço com firmeza e a guiou até a viatura, enquanto Cabo Freitas mantinha um olhar divertido, como se estivesse se divertindo com a situação. A porta traseira foi aberta e Camila entrou sem protestar. Sua respiração estava controlada e seu coração batia no mesmo ritmo frio e calculado de sempre. Ela já sabia como aquilo terminaria. Não com ela atrás das grades, mas com aqueles dois, rastejando diante da verdade. Dentro do carro, o silêncio foi interrompido apenas pelo som do rádio da polícia, intercalado pelas risadas baixas dos oficiais. Mendes, que dirigia, olhou pelo espelho retrovisor e sorriu ao ver a expressão serena de Camila. Achei que você ia espernear um pouco mais, comentou, o tom de deboche carregado de falsa surpresa. Ela manteve o olhar fixo na estrada à frente. Eu não luto batalhas que já estão vencidas. Freitas riu. Vencidas, é? Você acha que isso aqui é o quê? Algum joguinho? Camila inclinou a cabeça levemente para o lado, analisando Freitas como um predador observa sua presa. Eu diria que sim. Sua voz saiu calma, precisa. Só que vocês estão jogando sem saber as regras. O sorriso de Freitas desapareceu por um segundo, mas ele logo disfarçou. Bonita frase. Vai impressionar o juiz amanhã. Mendes virou o carro bruscamente para uma rua mais deserta. Mas quer saber? Disse ele, apertando o volante. Acho que essa sua arrogância vai desaparecer quando você estiver no presídio. Lá dentro, ninguém quer saber se você tem sangue frio ou se finge que não sente. Medo! Camila suspirou, como se estivesse entediada. É incrível como vocês estão confiantes. Mendes lançou um olhar pelo retrovisor. Claro que estamos. Temos todas as provas que precisamos. Você acha que algum juiz vai acreditar na sua palavra? Contra a de 2 policiais exemplares. Ela esboçou um pequeno sorriso. Ah, mas quem disse que é a minha palavra contra a de vocês? Freitas franziu a testa. O que quer dizer com isso? Ela manteve o olhar fixo no horizonte. Vocês vão descobrir. O silêncio preencheu o carro mais uma vez. Desta vez não era um silêncio confortável. A viatura seguiu por mais alguns minutos até que as luzes da delegacia começaram a surgir no campo. Divisão.
Camila manteve a respiração ritmada. Ela já havia acionado seu dispositivo de emergência há mais de 20 minutos. Seu time já estava a caminho. Os policiais só ainda não sabiam que aquela seria a pior noite de suas vidas. A viatura policial entrou na pequena delegacia do interior, suas luzes piscando contra a fachada desgastada do prédio. O lugar era pequeno, com paredes amareladas e móveis antigos, típico de um departamento policial de cidade pequena, onde todos se conheciam e onde a palavra de um policial sempre valia mais do que qualquer acusação contra ele. Camila Nogueira foi retirada do carro sem resistência. Seus passos eram firmes, sua postura impecável, mesmo com os pulsos algemados. Para qualquer um que visse de fora, ela parecia alguém que ainda tinha controle da situação, e isso incomodava Sargento Mendes e Cabo Freitas. Eles esperavam que ela estivesse assustada, mas ela não estava. No saguão da delegacia, alguns policiais olhavam curiosos enquanto Mendes fazia questão de anunciar em alto e bom som: "Pegamos uma hoje, senhores, traficante. Pegamos no flagra." Alguns dos presentes soltaram risadas baixas. Outros simplesmente desviaram o olhar, como se aquilo fosse algo comum de se ouvir por ali. Lucas Almeida, um jovem investigador que trabalhava no plantão da madrugada, observou a cena com atenção. Diferente dos outros, ele não parecia tão convencido. Seus olhos se fixaram na mulher algemada sendo levada para dentro. Algo na maneira como ela andava, na forma como olhava ao redor, não parecia certo. Ela não agia como uma criminosa. Ele já havia processado muitos traficantes e todos tinham um padrão. Estavam nervosos, falavam demais ou ficavam agressivos, tentando intimidar a polícia. Mas aquela mulher parecia uma autoridade em missão, e isso o deixou inquieto. Camila foi levada para o setor de triagem, onde Mendes tirou suas algemas e forçou seus pulsos para baixo na bancada onde ficava o sistema de identificação. "Nome completo?" perguntou uma policial civil, digitando no computador. Camila olhou diretamente para Mendes ao responder. "General Camila Nogueira." A policial parou de digitar por um segundo. Mendes riu. "Ah, essa foi boa. Vai dizer agora que é do exército." Camila continuou impassível. "Não preciso dizer nada. Meu nome já diz por mim." A policial hesitou, mas Mendes bufou. "Bota aí, Camila Nogueira, desempregada." O olhar de Lucas se estreitou. Algo estava errado. Ele se virou discretamente para um dos computadores e abriu o sistema de checagem de antecedentes criminais. Rapidamente digitou o nome Camila Nogueira e apertou Enter. Quando a tela carregou, seus olhos se arregalaram. O sistema não só reconheceu o nome, como também mostrou uma classificação restrita, confidencial. Lucas engoliu em seco. Ele olhou para Mendes e Freitas, que riam despreocupadamente. Eles não tinham ideia do que estavam fazendo. Camila percebeu o olhar tenso do jovem investigador e, sem mover os lábios, apenas sorriu sutilmente. Lucas sabia que aquele era o primeiro sinal. Aquele caso não era o que parecia. O ar na delegacia parecia mais pesado. Lucas Almeida continuava com os olhos fixos na tela do computador, onde o nome de Camila Nogueira brilhava junto com um aviso que ele nunca havia visto antes. Acesso restrito. Dados classificados. Autorização especial necessária. Ele passou a língua nos lábios inquieto. O que aquilo significava? Mendes e Freitas ainda estavam rindo, se gabando. Para os colegas, para eles, aquele era apenas mais um dia de trabalho, mais uma prisão fácil, mais uma vitória sem consequências. Mas Lucas já não estava tão certo disso. Ele fechou o sistema rapidamente, certificando-se de que ninguém tivesse visto sua reação, e voltou seu olhar para Camila, que estava sentada calmamente em um banco na área de detenção provisória. Ela não parecia nervosa. Parecia à espera de algo, ou de alguém. Ele sentiu um arrepio subir pela espinha.
Quem era aquela mulher? Enquanto isso, na área administrativa da delegacia, Mendes e Freitas preenchiam a papelada com a arrogância de sempre. Essa vai ser fácil, Freitas, Mendes comentou, assinando um documento com um sorriso satisfeito. A juíza dessa comarca é nossa conhecida. Você acha que ela vai duvidar da nossa palavra? Freitas riu, pegando um café na cafeteira. Claro que não. Uma mulher preta sozinha com droga no carro? A condenação já está no papo. Lucas, que passava pelo corredor naquele momento, ouviu a conversa e sentiu o estômago revirar. Ele sempre soube que existia corrupção na força policial. Sempre soube que muitos policiais plantavam provas, fabricavam prisões, manipulavam histórias. Mas nunca tinha visto isso tão de perto. Ele respirou fundo. Fazer algo sobre aquilo poderia custar sua carreira. Poderia custar muito mais do que isso. Mas ao olhar para Camila novamente, ele viu algo em seus olhos que o fez hesitar. Ela sabia. Ela sabia que ele sabia. E naquele momento, Lucas sentiu o peso de uma decisão que mudaria tudo. Ou ele olhava para o outro lado, como sempre fez, ou ele fazia algo para impedir. E a verdade era que, pela primeira vez, ele não conseguia ignorar o que via. Lucas Almeida voltou para sua mesa, sentindo o coração bater acelerado. Ele precisava agir. Mas como? Olhou discretamente para Camila, que permanecia sentada na área de detenção provisória, completamente calma. Ele sabia que algo estava errado naquela prisão. Sabia que Mendes e Freitas estavam mentindo, mas não tinha certeza de como provar isso. Até que uma ideia lhe ocorreu. Com as mãos trêmulas, abriu novamente o sistema da polícia e acessou os arquivos de Mendes e Freitas. Começou a puxar relatórios de prisões anteriores. O que encontrou fez seu estômago revirar. Era sempre o mesmo padrão. Prisões feitas durante a noite, longe das câmeras. Provas encontradas no porta-malas de carros de motoristas negros. Os réus sempre eram condenados porque a palavra dos policiais tinha mais peso do que a das vítimas. Lucas engoliu em seco. Quantas vidas aqueles dois destruíram? Mas havia um detalhe ainda mais importante. Ele notou que, em todas as prisões anteriores, havia imagens das drogas recolhidas no momento da apreensão. Menos na de Camila. O registro do dia mostrava nenhuma foto da droga no carro antes da apreensão. Nada que provasse que realmente estava lá. Lucas sentiu um frio percorrer sua espinha. Se não havia fotos, então não havia provas reais. Ele olhou novamente para Camila. Ela sabia de tudo. E naquele momento, Lucas tomou sua decisão. Na recepção da delegacia, a movimentação começou a se intensificar. Um dos policiais do plantão recebeu uma ligação e sua expressão mudou imediatamente. Ele se levantou rápido e caminhou até o sargento Mendes. Tem um oficial do exército ligando, disse o policial em tom tenso. Estão pedindo informações sobre a detenção dessa mulher. Mendes, que até então parecia 100% confiante, franziu a testa. Exército? Por que o exército se importa com essa mulher? Lucas, ouvindo a conversa, sentiu o coração acelerar. Camila ergueu levemente a cabeça. O jogo estava virando. Mendes pegou o telefone com irritação. Aqui é o sargento Mendes. Quem está falando? A voz do outro lado era fria, profissional. Aqui é o coronel Arantes, do Comando Militar do Sudeste. Temos informações de que uma oficial de alta patente está detida nessa delegacia. Podemos confirmar isso? Mendes engoliu seco. Oficial? Ele olhou para Freitas, que parecia tão confuso quanto ele. O que diabos estava acontecendo? Deve haver algum engano, senhor, disse. Mendes, tentando manter o tom firme. A mulher que detivemos não é militar. O silêncio do outro lado foi assustadoramente longo. E isso será um grande problema para vocês, sargento. Um problema muito sério. Mendes sentiu o sangue gelar. Camila, do outro lado da sala, sorriu pela primeira vez naquela noite. O tabuleiro estava virando.
O silêncio na delegacia era pesado, quase palpável. Sargento Mendes segurava o telefone com força, sua mente correndo para entender o que estava acontecendo. O exército estava envolvido. O Comando Militar do Sudeste estava cobrando explicações. E agora, pela primeira vez na noite inteira, ele sentiu medo. Na manhã seguinte, a delegacia estava em alvoroço. O caso de Camila chegou à imprensa. A história estava começando a escapar do controle de Mendes e Freitas. Mas o verdadeiro pesadelo para os policiais ainda estava por vir. No tribunal, Mendes e Freitas ainda estavam confiantes. Não tem como ela sair dessa, Freitas, sussurrou Mendes. A gente tem a droga, a gente tem o relatório. É nossa palavra contra a dela. Freitas assentiu, cruzando os braços. A gente faz isso há anos, sempre dá certo. Mas então, o inesperado aconteceu. O advogado de defesa se levantou com um documento nas mãos e o entregou à juíza. A magistrada olhou para o papel e, de repente, sua expressão mudou completamente. Isso não pode estar certo, murmurou, ajustando os óculos. Ela ergueu os olhos para Camila, que continuava sentada, serena. A acusada é, de fato, uma general do exército brasileiro? O murmúrio no tribunal foi instantâneo. O choque se espalhou pelo ambiente. Mendes e Freitas empalideceram. O advogado então continuou. Excelência, além da patente de general, minha cliente é uma oficial de inteligência militar, especializada em operações contra a corrupção dentro das forças de segurança do país. Ele fez uma pausa, deixando as palavras assentarem no tribunal. E ela já sabia que estava sendo monitorada. Por isso, quando foi abordada por esses policiais, ela ativou um rastreador militar, alertando sua equipe. A juíza folheou os documentos e olhou friamente para Mendes e Freitas. Então a prisão dela foi uma armação, o advogado assentiu. E temos as provas para mostrar isso. As telas do tribunal se acenderam com as gravações extraídas da delegacia. Ali, diante de todos, apareceram as imagens de Mendes e Freitas rindo da prisão, debochando do caso. E então, o golpe final. O vídeo das câmeras da delegacia mostrando o momento exato em que Freitas pegava o pacote de drogas do próprio bolso antes de encontrá-lo no carro de Camila. O tribunal explodiu em choque. Aizido, juíza olhou furiosa para os policiais. Vocês têm algo a dizer? Mendes e Freitas estavam petrificados, sem palavras. Camila então se levantou. Ela caminhou até a bancada e olhou diretamente para eles. Eu avisei que vocês estavam cometendo o maior erro da vida de vocês. O silêncio foi ensurdecedor. Mendes e Freitas foram presos imediatamente, acusados de corrupção, abuso de autoridade e falsificação de provas. A delegacia passou por uma investigação rigorosa e outros oficiais envolvidos em armações semelhantes foram expulsos da corporação, e Camila Nogueira, agora livre, apenas seguiu para sua próxima missão. Ela não era uma vítima, ela era a justiça. Ela perdeu tudo por fazer o que era certo, mas em apenas 6 minutos o destino deu uma reviravolta que ninguém poderia imaginar. Raquel trabalhava há 2 anos como garçonete no restaurante Sabor em Tradição, um dos mais movimentados da cidade. Apesar de seu sorriso constante e da atenção com que servia os clientes, sua rotina era marcada por um ambiente opressor. O gerente, Cláudio, era conhecido por seu comportamento rígido e mesquinho, sempre pronto para criticar e impor sua autoridade. Numa tarde especialmente agitada, Raquel notou um menino franzino e descalço, parado próximo à entrada do restaurante. Gabriel, como ela descobriria mais tarde, olhava para os pratos nas mesas com os olhos cheios de fome, mas não ousava se aproximar. Com o coração apertado, Raquel decidiu agir. Ignorando as regras de Cláudio, ela foi até a cozinha e preparou um prato de comida. Ao entregá-lo ao menino, ela disse: "Aqui, come devagar, tá bom?" O menino começou a comer imediatamente.
suas mãos trêmulas segurando os talheres. Raquel sentiu uma mistura de alívio e tristeza ao vê-lo tão necessitado. Mas, antes que pudesse voltar ao trabalho, uma voz fria cortou o momento. Raquel, o que você pensa que está fazendo? Era Cláudio, de braços cruzados e expressão de desaprovação. Ele havia visto tudo, e a atmosfera do restaurante parecia congelar. Cláudio cruzou o salão com passos firmes e a fúria estampada no rosto. Seu olhar frio varreu o restaurante, silenciando o burburinho dos clientes. Quando parou diante de Raquel, sua voz cortou o ambiente como uma lâmina. Raquel, o que é isso? Quem você pensa que é para dar comida de graça? Ela sentiu o rosto queimar, de vergonha. Sabia que a situação poderia sair do controle, mas também sabia que não poderia ficar calada. Ainda assim, respirou fundo antes de responder, tentando manter o tom calmo. Cláudio, ele é só uma criança. Ele estava com fome parado na porta. Eu não podia ignorar. Cláudio soltou uma risada sarcástica que ecoou pelo salão, chamando ainda mais atenção. Alguns clientes mais próximos pararam de comer, curiosos pela cena que se desenrolava. Você acha que este restaurante é uma instituição de caridade? Ele retrucou com deboche. Aqui não tem nada de graça, Raquel. Cada grão de arroz é pago por quem entra aqui com dinheiro no bolso. Raquel tentou argumentar. Cláudio, às vezes, um pequeno gesto pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Ele estava faminto. É só um prato de comida. Não me interessa! Cláudio a interrompeu, erguendo a voz. Você está aqui para trabalhar, não para bancar. A salvadora. E que sirva de lição. Não vou tolerar funcionários que acham que podem fazer o que quiserem. Raquel sentiu as lágrimas se formarem, mas não podia dar o gosto a ele de vê-la chorar. Ela ergueu o queixo, decidida a não recuar. Cláudio, eu não fiz isso para desafiar você ou as regras do restaurante. Fiz isso porque era o certo. Eu não poderia virar as costas para uma criança que claramente precisava de ajuda. Cláudio estreitou os olhos, a raiva evidente no rosto. Ele sabia que as palavras de Raquel eram verdadeiras, mas sua arrogância não o deixava ceder. Virou-se para os clientes que observavam e soltou. E vocês? Acham justo? Acham que alguém pode dar no que não é dela? O silêncio foi desconfortável. Algumas pessoas desviaram os olhos, outras pareciam desconcertadas, mas ninguém respondeu. Ele voltou-se para Raquel com um sorriso de vitória e disse, em um tom gélido, muito bem, se você gosta tanto de ajudar, vá fazer isso fora daqui. Está demitida. Raquel sentiu o mundo desabar sob seus pés. Por um instante ficou paralisada. Tentou falar, mas Cláudio não lhe deu tempo. Tire o avental e saia. Agora. A humilhação era insuportável. Mas Raquel não deixaria que Cláudio tirasse sua dignidade. Com as mãos trêmulas, ela retirou o avental e o colocou sobre o balcão. Antes de sair, virou-se para Gabriel, que olhava a cena assustado, e deu um sorriso consolador. Come devagar, tá bom? Vai ficar tudo bem. Gabriel segurava o prato como se fosse um tesouro, os olhos arregalados cheios de gratidão e tristeza. Raquel saiu do restaurante com o coração pesado e os olhos marejados. Enquanto isso, Cláudio sorria satisfeito, voltando para o salão, como se tivesse feito a coisa certa. Mas o que ele não percebeu foi que um dos clientes, Fábio, havia assistido a tudo. Ele largou os talheres e observou Cláudio, com um olhar sério, como se calculasse cada detalhe. Algo dentro dele dizia que aquela situação precisava de um fim, e ele sabia exatamente como resolver. Do lado de fora do restaurante, Raquel caminhava lentamente pela calçada. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. O vento batia em seu rosto, misturando-se às lágrimas que ela não conseguia mais segurar. A humilhação que acabara de sofrer ecoava em sua mente como uma ferida aberta. Ela pensava em Gabriel, aquele menino tão magrinho e carente, e se perguntava se tinha realmente errado ao ajudá-lo.
A fome estampada nos olhos dele ainda parecia mais importante do que qualquer regra imposta por Cláudio. Fiz o certo, sussurrou para si mesma, tentando acreditar em suas próprias palavras. Dentro do restaurante, Cláudio caminhava pelo salão com ares de triunfo. Ele olhava para os clientes e funcionários como quem dizia: aqui quem manda sou eu. Alguns garçons evitavam encará-lo, receosos de se tornarem o próximo alvo. Fábio, um cliente habitual que almoçava no restaurante quase todas as semanas, não tirava os olhos de Cláudio. Ele era um homem bem-sucedido, conhecido por sua discrição e bom coração, e sempre observava com atenção o que acontecia ao seu redor. Durante meses, Fábio havia percebido a maneira mesquinha como Cláudio tratava seus funcionários. Ele já tinha visto garçonetes saírem do trabalho aos prantos, e algumas até eram substituídas em poucos dias. Mas desta vez, o que presenciou foi além. A coragem e bondade de Raquel, confrontadas com tanta crueldade, mexeram com ele de uma forma diferente. Fábio deixou o guardanapo sobre a mesa e pediu a conta. Ele sabia que aquele momento era decisivo. Enquanto observava Cláudio dar ordens ríspidas aos outros funcionários, uma ideia começou a se formar em sua mente. Essa história não termina assim, pensou consigo mesmo, enquanto deixava uma gorjeta generosa na mesa e saía do restaurante. Do lado de fora, Fábio avistou Raquel sentada em um banco próximo. Ela olhava para o nada com o semblante abatido. Ele se aproximou, hesitante, mas determinado. Com licença, disse ele com um tom gentil. Você é a garçonete que trabalhava no restaurante, certo? Raquel levantou os olhos, surpresa. Sim, mas agora acho que é mais certo dizer que eu trabalhava lá. Fábio sorriu, tentando transmitir algum conforto. Eu vi tudo o que aconteceu. Foi muito injusto. Quero que saiba que admiro muito a sua coragem. Raquel não sabia o que dizer. Por um instante, aquela pequena demonstração de apoio foi como um alívio em meio à tempestade. Obrigada, respondeu ela com a voz embargada. Fábio olhou para o restaurante ao longe, com uma expressão séria. Ele sabia que algo precisava ser feito, mas não era hora de revelar seus planos. Só saiba que, às vezes, a vida nos testa, mas tudo pode mudar quando menos esperamos. Raquel olhou para ele confusa, mas algo no tom de Fábio despertou uma fagulha de esperança. Ele se despediu com um aperto de mão firme, enquanto ela ainda tentava entender o significado de suas palavras. No fundo, Fábio sabia que não poderia simplesmente ignorar o que tinha visto. E em poucos minutos, ele já estava dando início ao plano que mudaria tudo para sempre. Poucos minutos depois de sair, Fábio voltou ao restaurante. Ele entrou com passos firmes e uma expressão que misturava determinação e calma. Os clientes que ainda estavam no salão notaram sua postura diferente, mas ninguém entendeu o motivo de sua volta repentina. Cláudio, do outro lado do salão, viu Fábio se aproximando e apressou-se para atendê-lo. Afinal, Fábio era um cliente importante, sempre gastava bem e deixava generosas gorjetas. Fábio, algum problema? Esqueceu algo? Perguntou Cláudio com o tom falsamente amigável que ele sempre reservava para clientes que considerava valiosos. Fábio o encarou por alguns segundos antes de responder, como se pesasse cada palavra. Na verdade, Cláudio, há algo que precisa ser resolvido aqui. O gerente franziu o senho, confuso, mas manteve a postura. Claro, senhor. O que posso fazer? Por você? O salão ficou em silêncio. Alguns clientes que ainda estavam no local pararam de comer, e até os garçons se aproximaram discretamente, curiosos para entender o que estava acontecendo. Fábio tirou do bolso um cartão de visita e o colocou sobre a mesa mais próxima. Com uma calma impressionante, ele disse: Sou empresário, Cláudio. Tenho negócios em vários setores, inclusive no ramo alimentício, e hoje decidi que vou comprar este restaurante. O rosto de Cláudio se contorceu em surpresa. Por um momento ele tentou rir, achando que era uma brincadeira.
O senhor quer comprar o restaurante? Gaguejou, sem acreditar. Isso mesmo, já entrei em contato com o dono. Continuou Fábio, ignorando a expressão incrédula de Cláudio. A negociação foi rápida e os documentos estão sendo finalizados neste momento. O gerente olhou ao redor, buscando apoio, mas ninguém disse nada. Os funcionários pareciam atônitos e os clientes observavam com curiosidade crescente. Espere, isso não faz sentido. Cláudio tentou argumentar, mas Fábio o interrompeu com firmeza. Faz muito sentido. Venho frequentando este lugar há meses e vi o suficiente para tomar essa decisão. Vi como você trata seus funcionários, como cria um ambiente de medo e opressão. E hoje, ao presenciar o que aconteceu com aquela garçonete, decidi que era hora de agir. Cláudio ficou vermelho, não apenas de raiva, mas de vergonha. Ele abriu a boca para responder, mas Fábio foi mais rápido. Não se preocupe, Cláudio. A partir de hoje, você não precisa mais se preocupar com a administração deste restaurante. Está dispensado. O impacto das palavras de Fábio foi imediato. Um murmúrio atravessou o salão e os garçons trocaram olhares, incrédulos e aliviados. Cláudio, por outro lado, parecia congelado no lugar. Você não pode fazer isso! Ele protestou, finalmente recuperando a voz. Isso é um absurdo! Fábio deu um passo à frente, seu tom sereno, mas inegociável. Posso e já fiz. Está fora, Cláudio. Agora sugiro que você saia antes que eu chame alguém para escoltá-lo. Sem alternativa, Cláudio agarrou seu casaco e saiu apressado, lançando olhares de fúria para todos. Fábio suspirou e olhou ao redor. Agora o restaurante estava em suas mãos, e ele sabia exatamente quem merecia uma chance de liderá-lo. Com Cláudio finalmente fora do restaurante, Fábio assumiu o controle da situação. Ele subiu em uma pequena plataforma próxima ao balcão e chamou a atenção de todos, desde os clientes até os funcionários que ainda pareciam estar digerindo o que acabara de acontecer. Atenção, por favor! Começou ele, com um sorriso tranquilo, mas firme. Como vocês já devem ter percebido, a partir de agora, este restaurante tem um novo dono. Os clientes aplaudiram discretamente, enquanto os funcionários se entreolhavam, aliviados, mas também incertos sobre o futuro. Fábio olhou para os garçons e cozinheiros, notando o cansaço em seus rostos. Ele sabia que precisava reconquistar a confiança de todos. Quero deixar algo muito claro, continuou ele. Este lugar será diferente. Será um ambiente de respeito, onde o trabalho em equipe e a dignidade de cada um serão prioridades. Os funcionários começaram a relaxar. Alguns até esboçaram sorrisos, mas ninguém estava tão surpreso quanto Raquel, que observava tudo de longe, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo. Fábio desceu da plataforma e foi até ela, seu olhar caloroso e determinado. Raquel, posso falar com você um instante? Ela hesitou por um momento, mas concordou, ainda desconfiada. Claro, senhor Fábio. Ele sorriu. Por favor, só Fábio. Fábio respirou fundo antes de continuar. Eu acompanhei o que aconteceu hoje. Na verdade, já vinha observando a forma como o Cláudio tratava os funcionários há algum tempo, mas foi o seu gesto de compaixão e a coragem que você teve para fazer em que era certo que me fizeram tomar essa decisão. Raquel olhou para ele, ainda sem saber onde aquilo iria parar. E o que isso significa? Perguntou, sua voz baixa, quase com medo de ouvir a resposta. Fábio sorriu novamente, mas dessa vez havia um brilho de determinação em seus olhos. Significa que quero que você assuma o cargo de gerente deste restaurante. Raquel arregalou os olhos, surpresa. Eu? Gerente? Sim, respondeu Fábio sem hesitar. Você tem tudo o que é necessário: bondade, ética e a capacidade de lidar com pessoas de forma humana. Isso é o que realmente importa. Raquel sentiu as lágrimas começarem a cair, mas desta vez eram de alegria. Eu não sei nem o que dizer. Obrigada. Muito obrigada, Fábio. Não precisa me agradecer.
respondeu ele. Só quero que você continue sendo quem você é. Esse restaurante precisa de uma líder como você. Os funcionários começaram a aplaudir, e até os clientes se juntaram à comemoração. Pela primeira vez em muito tempo, Raquel sentiu que seu valor como pessoa e profissional havia sido reconhecido. E, enquanto o restaurante começava uma nova fase, ela sabia que aquela decisão mudaria não só sua vida, mas também a de todos que trabalhavam ali. O sabor em tradição nunca mais seria o mesmo. Sob a nova liderança de Raquel, o ambiente no restaurante passou a ser transformado, não apenas pela gestão, mas pela forma como as pessoas se sentiam respeitadas e valorizadas. Fábio, de longe, acompanhava tudo com satisfação, sabendo que havia feito a escolha certa. Raquel trabalhou incansavelmente, mas agora, com um propósito renovado. Ela tratava cada funcionário com respeito, buscava ouvir suas sugestões e dava espaço para que todos se sentissem parte de algo maior. Os clientes notaram a mudança imediata. O restaurante, que antes era um lugar de tensão e medo, agora exalava uma energia acolhedora e alegre. Enquanto isso, Cláudio, que antes pensava ser invencível, passou a ser uma sombra distante na memória de todos. Raquel nunca se vangloriou da sua vitória, mas sabia que sua decisão de agir com compaixão e coragem havia levado a um futuro bem diferente. Em uma noite tranquila, Fábio fez uma última visita ao restaurante. Ele se aproximou de Raquel, que estava organizando as mesas. Raquel, eu só queria dizer o quanto você fez a diferença aqui. Tenho certeza de que o seu futuro será brilhante, porque você tem algo que não se compra: caráter. Raquel sorriu com o coração cheio de gratidão. Obrigada, Fábio. Mas, na verdade, quem tem feito a diferença é a equipe. Sem eles, eu não seria nada. Fábio olhou para ela com um sorriso sincero. Essa humildade é uma das coisas que mais admiro em você. Não se esqueça nunca. Fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, sempre traz recompensas. E você já recebeu a sua. Raquel olhou para os funcionários ao redor, todos trabalhando juntos como uma verdadeira equipe. Ela sabia que a lição que aprendera de tudo aquilo não era apenas sobre superação pessoal, mas sobre a força da bondade, da justiça e da coragem de fazer o bem. O restaurante prosperou e se tornou um local de referência, não apenas pela comida, mas pelos valores que ele transmitia. E Raquel, agora gerente, sabia que seu maior prêmio não estava no sucesso material, mas na mudança que ela havia proporcionado na vida das pessoas ao seu redor. A justiça havia sido feita, e a vida, como sempre, tinha a incrível capacidade de recompensar quem segue o caminho da integridade. E você, o que faria se estivesse no lugar de Raquel? Até onde iria para ajudar alguém em necessidade, mesmo sabendo das consequências? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta.